Olá, estamos de volta para o segundo turno do nosso bate-papo aqui com Jaqueline Nonemacher, a rainha da nossa patinação. E eu vou aproveitar para começar aqui abrindo, mandando mais abraços, mais agradecimentos para seguidores, pessoas que acompanham e prestigiam o nosso trabalho. A Margot Cristine, que está na Inglaterra, aliás, reside na Inglaterra. Carlos Benini, de Coronel Pilar, lá em cima, a turma lá da Serra, cidade lindinha. Celina Broski, de Cândido Godói, no Paraná. Daniel Silveira, de Esteio, no Rio Grande do Sul. E Loiva Malman, de Estrela. Abração, obrigada por serem nossos seguidores. Como eu falei no encerramento do bloco anterior, vamos falar no nome que só falando o nome já se abre um horizonte e é o teu maior orgulho, Jaque? Marcel Stirmer, fique à vontade para contar daquele comecinho lá, aquele 6 anos? 6 anos ele tinha? Exato. Cabelinho comprido, amarrado num rabinho de cavalo, que eu acompanhei desta época até o salto maravilhoso, nosso maior nome da patinação, né, Jaqueline? É verdade, o Marcel Stirmer, ele fez uma grande diferença no esporte, né? Nas conquistas que ele trouxe a Lajeado e a todo o Brasil também, né? Que ele se sagrou inúmeras vezes campeão estadual, nacional, sul-americano, foi 4 vezes tetracampeão pan-americano de patinação. Isso é muito, né? Ele foi campeão também dos Jogos Mundiais, né? Então, ele já encerrou a carreira dele em 2015, mas atualmente ele tem também escola de patinação em Porto Alegre, ele tem um polo da escola dele também lá em Goiânia, ele ministra cursos. Subiam lá pra cima. Ele tem um polo lá. É muito legal, muito legal. E ministra cursos, ele faz shows, ele vive do esporte, né, dessa maneira hoje em dia. Ele também é um menino que está muito envolvido nas redes de comunicação. Ele também já apresentou Olimpíadas de Inverno. Isso, foi comentarista em algumas redes de TV, Rede Globo, Record, enfim. Então ele realmente foi um expoente, assim. Ele também começou de uma forma muito despretensiosa, né? Como todo mundo. Eu e muita gente deve ter essa curiosidade. Por que ele foi patinar? Ele foi patinar porque ele foi assistir um show de final de ano e se encantou como todo mundo que estava lá, né? Foi olhar uma colega dele patinar e... Colega de escola. É que ele era aluno do Madre Bárbara, né? Ele era aluno do Madre Bárbara. Foi assistir ao show ali do Salão Centenário, que nós não tínhamos outro ginásio em Lajeado, né, naquela época. E no início do ano que vem, o pai e a mãe levaram ele lá pro ginásio, do salãozinho lá do Madre, né? Subiram as escadas lá e veio aquele toquinho lá, pituquinho desse tamanho assim, com patins emprestado, eu acho que devia ser uns 3, 4 números maior que o pé dele, né? Ficava boiando assim dentro do pezinho dele. E eu ajudei a amarrar o patins, vão apertar bem e tal. E quando eu vi o guri já saiu patinando, voando, né? E já fazendo figuras que algumas crianças realmente demoram até 2 anos a fazer, né? Quando já adquiriram a prática. Ele já veio diferenciado. Ele já veio, aquilo já estava era um talento dele. Na veia dele, né? Então ele já começou a mostrar essa diferença desde as primeiras patinadas. E os pais dele me dividiram comigo, né? Que quando ele chegou em casa, ele disse, não, eu quero continuar. E depois, na aula seguinte, ele chegou pra mim e ele disse assim, eu vou ser campeão mundial desse negócio. Com 6 anos. Com 6 anos, então... eu disse, uma das características dele, pelo que eu acompanhei, obstinado. Obstinação, determinação. Ele nunca disse que algo fosse impossível para ele. Né? Não, e ele, com aquilo que ele sonhava, ele
tinha disciplina, porque Muita. junto com a determinação, Muito. a disciplina tem que andar, porque não adianta a gente ter só talento, a gente tem que ter disciplina e dedicação, né? Então isso sempre foi uma coisa assim que nunca faltou nele. Ao contrário, acho que isso até vinha na frente, né? Então o Marcel realmente assim. Ele falou essa frase não por acaso. Ele Não. falou a frase porque ele tinha certeza que ele tinha capacidade de buscar de isso, buscar e, isso. e ele foi. E ele foi e aos trancos e barrancos no meio da caminhada, como todo mundo tem, né? Algumas desilusões, seja por algum problema ou físico, ou financeiro, ou de possibilidades de treinamento, com disponibilidade de ginásios e tudo mais, que a gente sempre teve uma peleia muito grande, né, aqui na cidade. A gente precisou, às vezes, ter bastante pulso, assim, para conseguir algumas situações que fossem favorecer um pouquinho mais o esporte. Graças a Deus, a gente sempre foi ouvido, né, no final das contas, assim. E o Marcel sempre foi um menino muito determinado e ele foi lá, ele correu, ele buscou, ele conseguiu as convocações dele quando sonhava com alguma conquista, né? E foi linda a caminhada dele, foi linda, eu só tenho a me orgulhar mesmo, assim. Tu consegue fazer uma trajetóriazinha dele assim, que ele começou ganhando o quê? O gaúcho? Ele começou ganhando um torneio interno da escola que a gente fazia naquela época. Nós tínhamos tantos alunos na escola de patinação do Madre Bárbara que a gente fazia um campeonato interno. Nossa. Então daí a partir daquele campeonato interno a gente mais ou menos escolhia os atletas que iam para a equipe de competição. Então daí os atletas da equipe de competição tinham um treinamento separado, outros atletas que não queriam participar de competição a gente também fazia uma avaliação, a gente tinha o grupo de shows, que era o grupo profissional de shows, que eles faziam também avaliação para ser aprovado, para poder fazer shows fora de Lajeado. A gente tinha contatos e contratos com prefeituras, com escolas. A gente fazia show Porto Alegre, Santa Cruz, Venâncio, Soledade, essas cidades do interior, Forquitinha, outras tantas, tudo aqui na região. A escola de patinação Madre Bárbara, a gente estava sempre fazendo shows também. Então tinha a equipe de competição e tinha os grupos de shows, né, que a gente fazia. Mas naquela época o grupo de show não era competitivo, né. Então a gente levou assim o esporte para tudo quanto é canto, né. E o Marcel começou na equipe de competição, então depois que ele foi selecionado, né, nessa competição interna, e após isso, daí no ano seguinte ele começou a participar de campeonatos estaduais, daí depois ele começou a ir a nacional, já ganhou convocação para representar o Brasil em Sul-Americano, porque realmente ele tinha um talento nato. Em um ano de patinação ele estava fazendo praticamente todos os saltos que existem na patinação, de uma volta, que é uma volta de rotação no ar. No ano seguinte ele já estava treinando todos os duplos. No terceiro ano ele já estava começando a treinar os triplos. Isso é uma coisa assim que daí ele já estava levando o Brasil. Já estava levando o Brasil mesmo, né? Junto no uniforme, no coração. Então a caminhada dele é lindíssima, né? E aí foi mundial e eu sempre, por exemplo, tu também, a patinação te proporcionou dar uma rodada no mundo também, com né? certeza, com certeza. E além de poder dar essa rodada no mundo, né, da gente também abrir os horizontes, né, para o esporte, porque a gente não pode nunca se limitar só o que a gente tem por aqui, é tentar realmente trazer um pouco mais de conhecimento lá da cultura esportiva da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Quando aparecia algum técnico multicampeão por aqui, a gente estava sempre tentando fazer. Realmente. Com os irmãos argentinos também. Daqui a pouco os argentinos passaram a não querer mais vir muito, né? Porque o Marcel ia lá nos campeonatos pan-americanos, sul-americanos e ganhava dos argentinos tudo. Não, brincadeiras à parte, né? A gente tem uma afinidade muito grande com os argentinos. Eu me lembro. Tinha muito que vinha pra cá, professor, técnico. Nós, inclusive, sediamos um campeonato sul-americano em Lajeado. Foi a última grande competição que Lajeado sediou,
que ainda foi lá no ginásio 2 do Parque do Imigrante, antes da madeira ficar um pouco imprópria, que também ficou empenada, né? Então, assim... Porque tem que ser um piso tem que ser um piso bom, muito adequado. Porque é um esporte de risco, né, também. Risco não, mas uma queda pode, tem queda, tem quedinha, e tem mas quedona, se é uma queda por uma irregularidade é complicado, né? E a gente também conseguiu trazer nessa fase, nos anos 90, 2000, a gente conseguiu trazer também muitos campeonatos gaúchos a Lajeado. Muitos, não foram alguns, foram muitos, quase todos os anos a gente trazia. Campeonatos brasileiros a gente trouxe para cá também, esse campeonato sul-americano, que também foi em 2005, sabe? Então, assim, a gente conseguia movimentar muito a patinação em Lajeado. E daí foi nisso, que daí algumas alunas minhas começaram a abrir também escolas de patinação, que estão até hoje também fazendo um trabalho muito bacana, né? Seja em Lajeado ou em outras cidades também da região, né? E daí foi crescendo, só tende a crescer. E nessas grandes conquistas, tu estavas perto dele em todas horas? Teve um período que não, porque o Marcel teve uma época, logo que ele saiu de Lajeado, quando ele foi morar em Porto Alegre, daí ele foi treinar com os treinadores de lá, né? E a gente acabou se afastando um pouco por um período assim que foi 1 ou 2 anos apenas, e daí ele pedia para que eu voltasse a treinar, daí na medida do possível eu treinava ele, daí depois também tinha que parar por um motivo ou outro, às vezes saúde, família, coisa e tal, né? Mas ele teve um período que ele também foi morar nos Estados Unidos. Sim, então que daí quando ele vinha pra cá, daí eu ajudava ele ficou aquele período, 1 ano que ele ficou fora, depois ele vinha e voltava, enfim. Então assim, no que eu podia, eu acompanhava. Mas você teve no PAN? Tive em 3 PANs, eu fui treinadora dele e eu acompanhei, né? E tenta passar para nós o que é ver lá no alto do... Ver aquelas apresentações fantásticas dele. É fantástico, Eu não me canso de assistir. E como é que é ver o teu Marcelzinho no alto de um pódio? O coração pulava, né? A gente até pode falar um pouco mais sobre isso, eu acho que depois do próximo bloco, se é que vai ter o próximo bloco. Vai ter o próximo bloco, nós temos realmente, assunto. assim, realmente é uma emoção indescritível. É indescritível. Você se emocionou agora, né? Eu tocar o hino nacional, então... Nossa! Aí mata. Foi forte, é muito legal. Então tá, deixa eu só agradecer aqui a Água do Campo, nosso apoiador, distribuidora de água Crestani, lá no bairro Campestre, seu Enio lá com sua simpatia, atende todo mundo, só dá uma chegada lá na rua João Luiz da Rocha. A Jaque tomou uma aguinha aqui porque se emocionou, agora eu estou imaginando o hino e o Marcel no alto. Nós também podemos conversar. Eu acho que muita gente viu já essas imagens também, né? Porque estava sempre muito nas redes sociais, na mídia. Eu tenho em mente a capa da primeira, a nossa capa. Também. A gente estourou a foto dele assim, e era ele com a bandeira nas costas, assim, eu tenho nítida aquela foto maravilhosa que o Kobe que disponibilizou. Disponibilizava. Fantástico. Depois também no próximo bloco, já vimos que vai ter o próximo bloco, né? E a Jaque também pode falar da abrangência da patinação no momento no Vale Taquari. Podemos encerrar, Elton? Temos mais um minutinho. Elton nos bastidores. Fala, teu nome? Jimmy, eu tô deixando ele falar, porque eu não sei de onde eu tirei Jeff. Tá, Elton? Voltamos em seguida? Estamos na Rádio I também, gente. Ouçam lá, sintonizem a gente lá na internet. Bota lá Rádio I, que nós estamos ao vivo com esse bate-papo muito bom aqui com a Jaqueline Nonemar.